darmos continuidade e iniciarmos a sessão de conclusões do segundo encontro. Senhor Irã Siqueira Lima, com a palavra, por favor. E falando em seguida, senhores Javier Pérez Torres e Adriano Centurión. Obrigado. Senhores participantes, em primeiro lugar, quero pedir desculpas, né? A abertura estava colocado um tempo de 10 minutos, né? E levando em conta esses 10 minutos, eu preparei algo aqui para falar um pouquinho da nossa experiência, né? Bom, acho que todos estão bem cientes que já foi bastante falado. O objetivo desse encontro é conhecer e trocar experiências em relação à gestão das finanças públicas, orçamento público, coordenação intergovernamental entre países e governos subnacionais latino-americanos, com vistas a favorecer a criação de um ambiente permanente, proporcionando expandir o conhecimento e melhorar o desempenho das funções de cada um dentro da sua esfera de governo. Por outro lado, pelo número de participantes, da ordem de 250 pessoas, tá? E a participação de autoridades, técnicos e gestores financeiros da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru, República Dominicana, México, Espanha, entre outros países, já asseguro a esse encontro a qualidade do nível de discussão que se espera alcançar nas diversas apresentações que terão curso no decorrer desse evento. Convém assinalar que na programação desse encontro, que está dividida em painéis que abordarão temas ligados às finanças públicas e receitas, orçamento público e coordenação intergovernamental, e ainda que serão previstos debates, palestras, workshops, que visam estimular a troca de experiências e o compartilhamento de iniciativas de sucesso entre os participantes, além de oferecer a oportunidade de difundir os avanços conquistados nos últimos anos em temas afetos à administração financeira, incluindo a receita, despesa e demais aspectos que envolvam as questões orçamentárias nos países latino-americanos. A experiência brasileira, onde um ponto bastante relevante quando da promulgação da Constituição de 88, foi o capítulo destinado às finanças públicas, no qual se procurou ali colocar os aspectos principais para a boa gestão da coisa pública, inclusive com ênfase à transparência que deveria da aplicação dos recursos que compõem os orçamentos submetidos ao Poder Legislativo, quais sejam o Orçamento Fiscal da União, o AGU, o de Seguridade Social e o de Investimento das empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, elaborados dentro das premissas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Este ano nós estamos completando 50 anos da Lei 4.320, essa lei que regula toda a parte contábil, todos os aspectos ligados à contabilidade pública. Ela tem sido regulamentada por portarias da Secretaria do Tesouro e outros órgãos que acompanham esse tipo de atividade. Quando eu estava no governo, quer dizer, Banco Central e depois na Secretaria de Controle de Estatais, eu tive a oportunidade de elaborar o primeiro orçamento de investimentos das empresas estatais, tanto da economia mista quanto empresas públicas. E uma experiência que eu tive, o orçamento sempre parte do Poder Executivo, vai ao Legislativo, e o Poder Legislativo, então, a comissão mista,
de orçamento. Então, é apresentada essa comissão emendas por parte dos parlamentares. Nós tivemos naquela época, nós estamos falando isso em 89, só para empresas, só o orçamento de investimentos de empresas estatais, ele recebeu 10 mil emendas. Nós tínhamos prazo para encaminhar a presidência da República, tanto o orçamento de investimento de empresas estatais, quanto o orçamento dos demais entes. E depois a presidência da República tinha a prerrogativa de vetar, tá, ou concordar com as emendas. Na ocasião, eu me lembro bem que a decisão adotada pela presidência da República foi aprovar o orçamento como ele chegou ao Poder Executivo, tá? Ou seja, só para todos os participantes verificarem como é complicado esse tipo de atividade na área pública. Esse dispositivo da Constituição Federal, ele chega ao requinte que o Poder Executivo, ao submeter ao Congresso essas peças, ele coloca numa coluna todos os pleitos dos diversos entes governamentais, tá? Numa segunda coluna, em face de disponibilidade ou não de recursos, um novo valor, tá? E numa terceira coluna, ele coloca o porquê que foram feitos esses cortes ou esses ajustes. No Brasil, o superávit, ou eventualmente, não gostamos muito de falar de déficit, tá? Mas o superávit, ele é calculado pelo regime de caixa e não pelo regime de competência. E não raras vezes, nós éramos chamados para dizer assim, ó, nós precisamos ter um superávit de 2% do PIB. Como é que se faz isso? Você não pode mexer em custeio, tá? Praticamente você não tem muita margem para mexer em custeio. Sobra o quê? Sobram as despesas de investimentos. E aí que reside um grande problema na área de finanças públicas, porque você acaba preterindo alguns projetos, alguns desses projetos ligados à área de infraestrutura, e ali você acaba fazendo os cortes necessários para atingir esse superávit, tá? Normalmente, você tenta minimizar isso se você conseguir recursos para financiar esse déficit. Em termos de uma linguagem mais de finanças públicas, administração financeira pública, você fala que você tenta buscar recursos do chamado NEFIL, que é a necessidade de financiamento livre. Mas quando você não consegue, a solução é realmente você cortar investimento para que possa ser alcançado aquele superávit, aquela meta proposta. Logicamente que o governo assim o fazendo, não raras vezes, ao postergar obras de diversos setores da economia, essa postergação, no momento seguinte, vão acabar por trazer malefícios para toda a sociedade. Por outro lado, a FIPECAF, ela está participando ativamente desse congresso e temos 3 temas, acho que de bastante interesse para todos os senhores participantes, senhores e senhoras. Nós vamos ter um painel chamado Práticas Inovadoras de Programação Financeira, que vai abordar o tema chamado PPP, que é a parceria público-privada, o interesse público e a escolha
da forma de compensação por desequilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Essa apresentação estará a cargo dos professores Francisco Anuati, da USP, e do Dr. Frederico Barbosa, consultor da FIPECAP. Um segundo painel também que vai trazer tema bastante relevante é o aspecto da contabilidade e normas internacionais. A consolidação de dados e publicação dos 3 níveis de governo e abordar também a parte fiscal. Sabemos que as empresas e todos os governos, em todos os níveis, eles têm até o final desse ano para adaptar a sua contabilidade, fazer o que nós chamamos de harmonização às normas internacionais. Isso, logicamente, é um trabalho bastante árduo, né? Eu tenho discutido com a equipe como é que vocês vão ativar e como é que vão avaliar uma praça pública, tá? Então, coisas desse tipo que você tem que analisar, qual será o valor justo, cálculo de impairment e outros aspectos. Essa apresentação vai ser conduzida pelos professores Geraldo Oliveira e Alberto Guergulo. Um terceiro painel de suma importância será de finanças públicas e receitas públicas. Vai abordar o tema modernização e desburocratização de governos e os impactos nas finanças públicas. Isso estará a cargo da professora Márcia Vieira e do professor Leonardo Paulucci. Nós temos descuidado um pouco desse tema desburocratização. Nós tivemos um certo período, tivemos um ministro chamado da desburocratização e que ele mesmo já dava o exemplo. Ele e todo o ministério era um composto de 7 pessoas, tá? Me lembro uma vez que eu tratava com o ministro Hélio Beltrão. Uma vez ele estava comigo na Universidade de Brasília, ele era paraninfo, eu não sei se ele era paraninfo, eu era o patrono da turma, ele dizia assim: Irã, me ligou o cacique Juruna. Nós tínhamos um deputado, que era índio, e o nome era Cacique Juruna. Ligou para o ministro e disse assim: ministro, eu quero uma reunião com o senhor. Aí, cacique, deputado, estou à sua disposição. Então, eu vou passar para a minha secretária para ver qual o dia que eu tenho livre na minha agenda para comparecer. Então, coisas que acontecem no Brasil. Finalmente, pela variedade de temas a serem apresentados e discutidos, nós temos a convicção de que esse encontro será coroado de êxito e que vai permitir a todos alcançar os objetivos que os fizeram aqui comparecer. Que Deus ilumine a todos para que as discussões possam transcorrer no mais alto nível técnico e que vocês possam levar para as suas empresas e órgãos governamentais e os países aqui representados a experiência e tudo aquilo que tem sido feito de sucesso para administrar essa parte que é tão importante para qualquer país, que é a área de finanças públicas. Muito obrigado. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, buenos días. Muito bom dia. Eu sou Adriano Centurion, do Fórum de Direção de Orçamento e Finanças da República Argentina. Corresponde neste painel, junto com o Javier,
fazer uma introdução das diferentes jornadas a partir da experiência que nós temos a partir dos 2 encontros anteriores. E também considerando o interesse começou a ser gerado na segunda reunião do México. O objetivo é dar início, começar essas jornadas de debate contando para vocês os principais aspectos debatidos nos 2 encontros anteriores. O interesse, o intuito é continuar a enriquecer, tanto em debates quanto em palestras e também as conclusões que possamos ter após 2 dias e meio de trabalhos aqui. O objetivo é continuar avançando. A ideia, como disse a vice-presidenta do nosso fórum na sessão de abertura, nasceu quase como sendo um sonho. Isto é, um trabalho que o Fórum Permanente estava realizando na Argentina, gerando um espaço de diálogo institucional entre diferentes instâncias governamentais, dando um espaço muito significativo aos governos subnacionais, como em todos os países, com certeza no Brasil também, apresentam desigualdades importantes, restrições, dificuldades e desafios para levar a cabo projetos. E também a probabilidade de terem acesso a fóruns, por exemplo, onde são discutidos atualizações de aspectos técnicos importantes em termos de finanças públicas e orçamentos. Foi uma instância, o nosso fórum, uma instância muito rica, muito positiva. Isto, junto com o trabalho que nós desenvolvíamos, junto com o ILPES da CEPAL, realizando várias atividades de treinamento e capacitação, em que eles contribuíram no Fórum Permanente. E também a partir da grande experiência que eles têm em termos de trabalhos em conjuntos, principalmente em vários países latino-americanos. Assim, surge a ideia de organizar este encontro. Num primeiro momento, ele tinha a ver com aspectos orçamentários apenas e também de coordenação fiscal entre os diferentes níveis de governo. Como vemos, aliás, como vimos no Encontro do México e como vemos também na agenda deste terceiro encontro de São Paulo, continuamos ampliando e incluindo outros temas. Por exemplo, aspectos da contabilidade pública e também aspectos ou temas de programação financeira desenvolvidos pelo GFIN e a FIPECAFI. Nesse sentido, vemos que este espaço vai crescendo. Estamos reunidos aqui para ter um intercâmbio mais horizontal entre os diferentes funcionários e que tem o objetivo de dar um espaço cada vez maior para os governos subnacionais. Independentemente dos problemas, dos desafios, devemos incluir esses níveis para que eles cresçam e melhorem a gestão no dia a dia. Esse foi o objetivo inicial, o principal objetivo que nós tínhamos colocado quando convocamos para o primeiro encontro. E os objetivos centrais daquele primeiro encontro estavam relacionados com a possibilidade de nos encontrarmos e fazer uma troca, um objetivo bem básico, basicamente de a gente se conhecer em alguns casos. E foi um objetivo primário, no entanto, que foi atendido 100% e que foi o ponto de partida para estabelecermos naquele encontro de Buenos Aires a ideia de gerarmos uma rede de funcionários públicos que trabalhavam no setor de finanças públicas e, fundamentalmente,
para gerar a possibilidade de realizar um encontro anual como este, que já está sendo realizado permanentemente a partir daquela iniciativa e participação e organização dos diferentes países. Foram essas as principais conclusões de Buenos Aires. E agora o Javier vai contar os avanços obtidos no Encontro do México. Esse foi o nosso ponto de partida. Antes de passar a palavra para o Javier, gostaria de frisar que o GEFIN, através da pessoa de Célia Carvalho, desde o primeiro momento assume a possibilidade de se incorporar a essa iniciativa. E apesar das dificuldades e do trabalho que dá organizar eventos como este, ela ralou bastante e conseguiu que nos reuníssemos nesse encontro. Eu menciono o nome dela porque foi a primeira com a qual falamos, porém existe uma equipe importante que inclui o Roberto e a equipe do GEFIN, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a FICPECAF, o IUPES e também a Cooperação Alemã, que permitiram todos eles este evento. Isso também dá a ideia de que este espaço é muito necessário. O GEFIN entrou de uma forma natural, porque os problemas dos diferentes estados do Brasil são semelhantes aos problemas que temos aos níveis subnacionais nos demais países da região. Por isso, considerou ser importante entrar nesse espaço e apresentar esta proposta de encontro e, com certeza, de dar continuidade a este trabalho no futuro. Então, muito obrigado por isso. Com esta breve apresentação sobre os primórdios desta iniciativa, passo a palavra para o Javier Pérez Torres, quem vai contar um pouco sobre os avanços obtidos a partir do segundo encontro no México. Obrigado. Muchas gracias. Muito obrigado. Quiero agradecer a todos los organizadores del gobierno. Muito obrigado aos organizadores deste evento, principalmente a Secretaria de Estado de São Paulo, por estas boas-vindas, esta recepção que oferecem aos participantes e também aos funcionários que trabalham no setor de finanças nos estados brasileiros e de outros países, todos aqui presentes. También al representante. Agradeço também ao representante do Banco Mundial, o representante do BID, o representante da Associação Nacional de Tesoureiros dos Estados da União Americana, aqui presentes também. Enfim, Atentos a este foro, a este todos aqueles envolvidos com a organização deste encontro, condiciones para. dando condições para a sua realização. Desculpem a minha confusão, ok? Mas na sessão abertura, eu pensei que era dar a apresentação. Praticamente dei toda a minha apresentação. Eu peço desculpas por isso, não sabia que era só uma breve apresentação. Agora vou apenas completar a apresentação, a parte que faltou. Obrigado. Na verdade, As conclusiones que tuvimos as conclusões en el encuentro allá en México. do segundo encontro realizado no México, vamos ver uma apresentação muito breve. Mas parece-me ser indispensável La necesidad de instrumentar algunos refletir sobre a necessidade de implementarmos mecanismos práticos e simples para aproveitarmos melhor esses encontros, esses eventos. Insisto, não estou criticando os fóruns, foros realizados. mas quantos fóruns, quantos encontros realizamos, e é verdade que deixam algumas ideias, geram inquietações, preocupações, são propostas
alternativas, opções. Sabemos que podemos superar as dificuldades, porém, seria muito mais valioso se nós sistematizarmos, implementarmos juntos algum mecanismo para que as ideias positivas para os nossos países sejam aplicadas durante o ano e que mostremos os resultados posteriormente, para que esses encontros não sejam apenas pura retórica ou ouvir outros, que, de novo, é muito útil, mas devemos ir além. Isto é urgente. Quais as conclusões do encontro no México? Próximo slide. Perfecto. Los antecedentes de nuestro foro, de nuestro... Os antecedentes do nosso encontro no México foi, logicamente, o encontro realizado em Buenos Aires um ano antes. Participando desse fórum, pensamos, é necessário dar continuidade. Sugerimos, então, a realização do próximo encontro no México e depois pensamos, então vamos fazer o próximo no Brasil. E agora vamos discutir onde vamos ter o próximo encontro. Para dar sequência, para dar institucionalidade, estabilidade, avanço, concretizar coisas, resultados. Antecedentes. A necessidade de aproveitar a experiência acumulada pelos responsáveis de coordenar, programar e avaliar orçamentos e, em geral, gerenciar as finanças em nível subnacional. Foram realizados 2 encontros de coordenação orçamentária intergovernamental de países ibero-americanos, gerando um ótimo intercâmbio de experiências. Avançamos nas temáticas de coordenação fiscal e orçamentária em nível subnacional. Próximo slide. É o mesmo que tenho que passar. Objetivos dos encontros. Identificar melhores práticas e experiências. Gracias. Identificar mejores prácticas, experiencias y alternativas para melhorar a eficiência, eficácia e qualidade das despesas públicas. Se são escassos os recursos, então devemos caprichar na qualidade. É fácil de se dizer, porém difícil de concretizar. Ser um espaço de análise e avaliação do funcionamento e resultados da ação dos governos e gestão dos recursos públicos. Outro objetivo seria intercambiar experiências e avanços em termos de orçamentos, coordenação fiscal e financeira intergovernamental entre os representantes do nível nacional e subregional dos diferentes países. Consolidar a criação de uma rede de funcionários vinculados nas finanças públicas para contribuir ao intercâmbio rápido de experiências, ideias, análises e alternativas para atender às competências nessa esfera. Também realizar acordos ou convênios entre operadores subnacionais dos diferentes países latino-americanos em termos de pesquisa, divulgação das diversas áreas de interesse para aproveitar constantemente as conclusões. O que identificamos nessa oportunidade? Dizemos que um problema das finanças subnacionais seria a deficiência na qualidade de sistemas orçamentários de todos os níveis de governo, mas principalmente em nível subnacional e também de políticas fiscais. Dizemos ainda que era uma conclusão do que nós todos colocamos, que prevalecem espaços de melhoria na gestão de orçamentos, principalmente naqueles onde existe um elevado impacto para a população. Existem condições para melhorar isso. Dizemos ainda que era insuficiente o crescimento econômico e a expansão das despesas. E dizemos ainda que era restrito a margem de manobra na gestão pública, apesar, paradoxalmente, considerando a extrema necessidade das nossas populações. Um outro aspecto foi o avanços não concluídos para favorecer a qualidade do desempenho e também a operação dos orçamentos, especificamente no aproveitamento do orçamento com base em resultados, na implementação da harmonização contábil, a avaliação, transparência orçamentária e os avanços em termos tributários. Dizemos que não existem conclusões, ainda não encontramos resultados concretos. Em outros países que mostraram a experiência, observamos sim
alguns avanços mais concretos, mas em geral na nossa região não vimos evidências sólidas de que estamos conseguindo a implementação. Impacto de problemas financeiros internacionais nas finanças subnacionais. Isso é facilmente observado e também vemos que não existe capacidade dos governos subnacionais para enfrentar essas dificuldades, ou que quase todos eles sentem o impacto da crise e pouco podem fazer para superar esses impactos. Concluímos com uma problemática seria a restrita capacidade de resposta dos governos subnacionais para atender os seus objetivos. As temáticas discutidas lá no México foram divididas em 4 espaços: economia e finança pública, orçamento público, coordenação intergovernamental, gasto alocado pelo nível central, isto é, os recursos, as verbas alocadas pelo governo nacional para os governos subnacionais. Quais as conclusões no primeiro espaço de economia e finanças públicas? Dizemos que os desafios para a gestão pública subnacional, principalmente, aliás, primeiro em termos gerais, era atingir um desenvolvimento paralelo à redução das desigualdades regionais em cada país. Mitigar os efeitos das finanças subnacionais derivados da volatilidade da macroeconomia. Fomentar a produtividade, favorecendo a inclusão do desenho da política fiscal local. Isto é, como a política fiscal local influencia essa condição de limitação ou atrasos. Gerar dinâmicas de produção que permitam fechar as brechas entre os diferentes jurisdições subnacionais, reverter as desigualdades intrarregionais, universalizar os direitos e prestações sociais, impulsionar um Estado eficiente nas funções de redistribuição, regulamentação e fiscalização de todos os âmbitos ou instâncias do governo. Outra conclusão na área de economia e finanças públicas. Dizemos que é reconhecida a importância dos governos subnacionais na prestação de serviços públicos e na geração de condições para o crescimento e desenvolvimento das regiões. Isto é, são relevantes, sim, esses governos, mesmo quando seja escassa a capacidade de resposta que eles tenham, embora sejam escassos os recursos disponíveis. Mesmo assim, são relevantes e têm um impacto na região. É imperativo que o desempenho financeiro subnacional tenha uma coordenação apropriada com as políticas fiscal nacional como resposta às crises financeiras e conjunturas adversas. É uma lógica elemental. Se o governo nacional vai num caminho, numa direção, adotando uma macropolítica, dificilmente vai prosperar uma política regional ou local que não siga esse mesmo caminho e, portanto, pode ser maior custo para o governo nacional se continuar por esse caminho. Em termos de orçamento público, as conclusões basicamente eram a necessidade de um impulso de uma nova cultura orçamentária sustentada em 4 pilares. 1. Incremento e distribuição das fontes de arrecadação. 2. Reestruturação do gasto público focando os resultados. 3. Reorganização da administração das finanças. E 4. Política de regras fiscais, estabelecendo metas, controle de dívida nacional e subnacional. Nesse mesmo eixo de orçamento público, as conclusões dizem que existem evidências documentadas em essas experiências bem-sucedidas em algumas áreas sobre a certificação de qualidade em relação à sustentabilidade em todos os processos orçamentários, a adoção da gestão por resultado e avanços no orçamento por resultado, geração de indicadores para avaliar os problemas públicos e sistemas harmonizados de contabilidade para fazer uma leitura homogênea na hora da tomada de decisões. Esse tema de harmonização contábil no setor público, além de gerar vantagens em termos de eficiência e controle de gastos, gera nos governos federais a necessidade de que todos os governos de todos os níveis tenhamos a mesma leitura, que todos entendamos o que acontece em cada nível,
diante das dificuldades que cada um tenha um sistema contábil com critérios ou nomenclaturas especiais. Isso dificulta, logicamente, comparar as informações, principalmente quando em países como no México existe tanta dependência dos recursos transferidos desde a União para os estados, tomando como base para essa alocação ou transferência os indicadores financeiros de cada região ou estado. Se esses indicadores não são comuns, logicamente sempre existe a suspeita de que existe um equívoco na transferência de recursos ou que existam desigualdades nessa transferência de recursos. Sistemas harmonizados de contabilidade teriam esse intuito. Em termos de coordenação intergovernamental, as conclusões foram: destaca-se a importância do aperfeiçoamento do regime de responsabilidade fiscal entre as diferentes instâncias do governo, atendendo a abordar a problemática fazendária de forma abrangente e sistemática, estabelecendo parâmetros para controlar as variáveis mais importantes, como receita, despesa, resultado orçamentário, etc., melhorar a transparência da informação fiscal, que deve ser um instrumento legal e homogêneo para os governos nacionais e também subnacionais. Contribuir ou construir objetivos que permitam instituir políticas coordenadas e sustentáveis de longo prazo para mobilizar e adotar melhores práticas orçamentárias, fortalecer as cargas fiscais para os governos subnacionais a partir da exploração de recursos naturais, dentre outros objetivos. É fácil de se dizer, mas muito custoso politicamente. Os governos subnacionais e também os municipais, quando recebem grandes volumes de recursos desde a federação, adotam uma prática facilmente explicável. É muito fácil obter os recursos desde a União. Então, que necessidade têm esses governos que estão envolvidos em processos políticos complicados? Que necessidade eles têm de enfrentar a população criando novos impostos ou aumentando os impostos existentes? Isto, apesar que trará como consequências dificuldades para vencer eleições. Então, a lógica é que esses governos estaduais e municipais simplesmente não administram bem as contribuições, tendem a deixar parar de arrecadar. E existe a conclusão errônea de que é preciso uma cultura de contribuição, uma cultura de pagamento de tributos, quando, na verdade, é muito mais necessário ter uma cultura de cobrança, de arrecadação, para que o governo possa, então, desempenhar as suas tarefas. Outra conclusão era fortalecer a carga fiscal subnacional. Em despesas transferidas pelo nível central, as conclusões foram: maior transparência na gestão pública de recursos transferidos por parte do governo nacional para os governos subnacionais. Isso favorece conseguir bons resultados na aplicação ou investimento desses recursos e também para atingir os objetivos. Essas transferências de recursos têm que ser transparentes. Devem ser geradas em condições de absoluta transparência, não apenas a entrega dos recursos, mas também os motivos e critérios para transferi-los, mas principalmente as condições onde são aplicadas e os resultados que essa aplicação traz. Nesse sentido, outra conclusão sobre transferência de recursos era fortalecer a transparência dos recursos, como disse, mesmo que isso precise de mudança de mentalidade e cultural, muito importante. Nesse sentido, também dissemos que continua a ser o principal desafio chegar a consensos entre os governos e envolvidos novas regras numéricas ou de cálculo que permitam ter uma disciplina fiscal. Dizemos ainda que devemos considerar as limitações de cada país, bem como a necessidade de manter processos de crescimento econômico. Para isso, devemos buscar manter um equilíbrio fiscal entre os diferentes níveis de governo, evitando desfasagem fiscal entre os diferentes níveis de governo, fortalecendo as transferências intergovernamentais conforme o princípio de equilíbrio fiscal. Mas, insisto, mais uma vez, é necessário que essas transferências
Respeitem a corresponsabilidade fiscal que deve existir entre os diferentes níveis de governo. Os três âmbitos devem extrair recursos da população e dar retorno a ela, e não apenas em âmbito federal ou regional. Enfim, sendo assim, são essas as conclusões do encontro do México. Entendemos que podemos ter neste encontro de São Paulo um avanço a partir desses aspectos, a partir dessas alternativas identificadas lá, e depois adotar algum tipo de ferramenta que conheçamos para aplicar com a vontade de algum país ou governo subnacional que seja adotadas lá e depois façamos o encontro no ano que vem para ver os resultados e os benefícios atingidos. Muito obrigado. Nós agradecemos aos palestrantes. Gostaríamos de informar que no receptivo há uma pessoa à sua disposição que pode tirar dúvidas sobre o transfer que nós teremos hoje no final do dia e amanhã também. E fazemos agora uma pausa de 30 minutos para o café que já está servido na saída deste auditório.